O preço precioso da vida. Nascido em 8 de julho de 1948, Eduardo Abreu de Oliveira, Eduardo Rosa, filho de João Raimundo de Oliveira e de Francisca Abreu de Oliveira, sendo ele o 7º filho desse casal. Tenho a honra e o prazer de compartilhar convosco no decorrer deste documentário, que tenham presenciado sua ética moral e, em especial, a habilidade de lidar com as pessoas. Afinal, sabemos que o conhecimento por si só não é o suficiente. É necessário saber transmiti-lo com simplicidade e sabedoria. Eduardo Rosa nasceu e se criou no povoado conhecido por todos nós, Vila Rosa, localidade que fica à margem do rio Choró, no município de Chorozinho. Foi aqui onde tudo começou, que nós estamos na localidade de Vila Rosa. Foi nesta casa que Eduardo Rosa nasceu e se criou com toda a sua família. Hoje, aqui na Vila Rosa, nessa residência, ainda mora sua mãe, a Dona Francisca, como todos vocês vão conhecer no longo dessa história. Parabéns, irmão Eduardo e toda a sua família. Ao entrevistá-lo, o mesmo conta que quando criança teve uma vida como qualquer outra, brincava e se divertia. E o mesmo lembra categoricamente que no ano de 1957, já com a idade de 9 anos, foi um inverno muito bom e que seu pai colocava-o para lutar com os animais, levava para o rio para dar água e voltava colocando-os no curral. Já no ano seguinte, em 1958, foi uma seca e já tinha 10 anos de idade. Além de sua luta com os animais, tinha também uma responsabilidade de ajudar na luta da casa de seus pais. Eduardo Rosa lembra que trazia água das cacimbas feita na areia do rio e transportava em ancoretas no lombo de um jumento conhecido por Lampião e colocava nos potes de sua casa, como também ainda trabalhava ajudando seu pai e seus irmãos no roçado. Eduardo Rosa, quando tinha 9 anos de idade. É exatamente aqui. Ele levava os animais da sua família para dar água no rio Choró e trazia e colocava exatamente neste curral os animais. E a gente contempla ainda hoje que esse curral ainda existe. Parabéns para toda a família do Eduardo Rosa. Eduardo Rosa lembra que na sua infância, com seus irmãos e com os colegas vizinhos, brincavam com um brinquedo por nome Galamar, feito de madeira por nome João Mole. Pois seu pai era um homem que amava muito seus filhos, mas também foi um homem duro com os filhos, dava muitas ordens e muitas vezes repreendia por erros que cometíamos. Papai não foi um homem que dava pisa nos seus filhos, mas a mamãe sim, castigava na peia. Eduardo Rosa conta um fato muito interessante. Um dia minha irmã Zuleide foi lavar roupas em uma cacimba que fica próximo à nossa casa. Mamãe tinha o maior cuidado de ninguém derrubar o balde dentro da cacimba. Eu fui com a minha irmã para ajudar, mas vejam só o que aconteceu. Eu pedi minha irmã Zuleide para puxar água e quando eu estava puxando a água, o balde caiu dentro da cacimba. Quando a minha irmã fez ciente à mamãe, ela ficou furiosa e pediu para minha irmã Zuleide me pegar e trazer para ela me dar uma surra. Eu saí correndo, chorando,
Mas minha irmã me pegou e me levou para a mamãe. Minha mãe me deu uma surra tão grande que fiquei muito abatido, cheio de ronchas, da surra que levei. Fiquei muitos dias triste, tão triste, que eu cheguei a pedir a Deus que me levasse. Não queria mais viver. Deus é tão maravilhoso que Ele não me levou e me deu forças para vencer, e hoje não tenho nenhuma mágoa, só amor dentro do meu coração. Amo muito a mamãe. Eduardo Rosa nunca saiu do seu convívio familiar para trabalhar fora, e sim sempre trabalhou com seu pai e sua família. Seu pai, o senhor João Rosa, homem que foi muito conhecido em toda a região, além de ser agricultor, também era carpinteiro e muitas vezes era solicitado para fazer trabalhos fora. E quem ficava responsável pela luta da casa e dos roçados eram seus filhos. Conta ainda Eduardo Rosa que quando seu irmão Hercílio Rosa casou-se, foi ele que ficou responsável por todos os trabalhos da família, tanto nos afazeres da casa como nos roçados. Meu irmão Eduardo, admiro muito, tentando agradecer pela sua pessoa, que quando nós fomos saindo, nós mais velhos, eu e o José Rosa, você ficou com o papai naquela luta do dia a dia, enfrentando aquela batalha do campo, que admira muito a diferença de hoje, que isso dificilmente acontecer. Você enfrentou todas as lutas, apareceu problema de doença e você não desvaneceu, cresceu aquele tempo todo, desmatou aqueles terrenos, até o papai reconhecer o que os filhos podiam fazer por ele naqueles momentos. Então, hoje, eu lembro que você, quando inventou de se casar, você veio comprar aquele terreno aqui no Salgado e veio no dia a dia trabalhando, anoitecia, que alguém aqui do Salgado chamava o Eduardo e Hercílio, eram os máquinas, porque nós trabalhávamos até a noite. Que a mesma Bíblia diz que trabalhais à noite para não ser pesado a ninguém. Lhe dou os parabéns por isso e por a vitória daquilo que você teve aquele problema, e Deus que lhe abençoando, e você está passando o dia a dia, graças a Deus. Isso. 60 anos, quero lhe desejar seus parabéns, que Deus abençoe, para que você seja mais feliz e venha melhorar cada vez mais, para que você tenha os seus dias mais sossegados do que os que eu já tenho visto. Que nos meados do mês de agosto em diante de cada ano chegava o período das colheitas do algodão, como também as farinhadas. Lembra muito bem ele que acordava de madrugada e ia para o roçado, e que as mandiocas eram transportadas em caçoados nos lombos de animais. Era uma jornada de trabalho muito pesada para um jovem adolescente que ainda tinha um corpo em formação, até mesmo bem afilado. Segundo ele, isso maltratava muito, mas era de sua responsabilidade pessoal e de quem tem coragem e determinação. Naquela época, não tinha escolas como se tem nos dias de hoje, mas tinha professoras que lecionavam em casa. Eduardo Rosa lembra que seu pai trouxe uma professora por nome Maria do Eusébio para ensinar seus filhos em sua casa. E bem depois foi construída uma escola na Vargem do Alto, que fica entre a Vila Rosa e o Riacho, e foram eles estudarem nesta escola. Os anos passaram e essa escola se fechou, e Eduardo Rosa começou a estudar na Lagoa do Barro, na casa da professora Maria Bandeira. E passando o tempo, seu pai arranjou uma professora, por nome Mariinha Jerônimo,
que veio ensinar em sua casa. Muitas dificuldades e esforços de sua parte, Eduardo Rosa estudou a carta de ABC, a cartilha, e do 1º ao 5º ano. Esse, na verdade, é o seu grau de instrução.